A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. A nossa lição de hoje é a 3. O tema, o batismo no Espírito Santo. Esse é um oferecimento do canal TV Meja. O texto áureo de hoje encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 5. Assim está escrito: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Já a nossa verdade prática diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Indo aqui para o nosso primeiro ponto, o que significa batismo no Espírito? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. O nosso primeiro subponto, o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do Pai, conforme Lucas capítulo 24, versículo 49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas, em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Segundo subponto, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e ainda capítulo 6, versículo 19. Quem não tem o Espírito não é de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Terceiro subponto, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou juntamente à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo
se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Segundo ponto, o propósito do batismo no Espírito. Considerando que se batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, com verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Primeiro subponto, finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como a. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. D. A proclamação ou o testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Indo aqui para o segundo subponto, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Terceiro subponto, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus Cristo que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Vamos aqui para o terceiro ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Indo aqui para o nosso primeiro subponto, as outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa, física e, inicialmente, o batismo no Espírito Santo. Mas, não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e a manifestação dos dons lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar
a Deus, conforme Atos capítulo 10, versículo 46. Indo aqui para o nosso segundo subponto, função das línguas. Elas sinalizavam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas, em Atos, indicam o recebimento do poder profético. Atos capítulo 2, versículos 4, 17. E ainda capítulo 19, versículo 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, versículo 47. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Em Atos capítulo 8, versículo 18. Indo aqui para o nosso terceiro subponto, atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som, como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repete nunca mais. Conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Amém.